Olá minhas amigas, olá meus amigos, eu sou o Dr. Guilherme Olival, sou neurologista, neurocientista e vou falar para vocês hoje a respeito de principais remédios para ansiedade, depressão e síndrome do pânico. Muito bem, a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizado e outros distúrbios do humor são cada vez mais frequentes. E aumentaram tremendamente durante a pandemia. Inclusive, eu comecei a observar muitos casos em crianças, que era algo muito mais incomum, né? E precisamos, sem dúvida nenhuma, conhecer essas entidades, reconhecer quando a pessoa saiu de um estado considerado normal de tristeza ou de ansiedade, e isso se tornou uma doença, depressão, transtorno de ansiedade generalizado, síndrome do pânico e outras condições que exigem um atendimento médico. Bom, para realizar o diagnóstico, temos vídeos específicos falando a respeito de cada uma dessas entidades. Muitas vezes é necessário uma avaliação médica para isso, mas vocês têm condições de suspeitar. E aí, dentro dessas questões, sem dúvida nenhuma, eu vou lhes apresentar o que eu chamo do tripé do tratamento dessas condições. O tripé é porque ele se baseia, número 1, em atividade física, isso pelo efeito que a atividade física tem na produção de neurotransmissores que vão justamente combater essas condições. Eu digo também que a terapia, ou os processos terapêuticos de modo geral, são a segunda base do tripé, e o tratamento medicamentoso é a terceira base do tripé. Você pode utilizar um ou os 3 elementos para o tratamento dessa doença, vai depender da gravidade que você está apresentando do quadro, da intensidade. É importante que seja compreendido que essas condições, elas têm hierarquias dentro de nós, então elas podem se apresentar como um pensamento que ele é disfuncional, levando a isso. Esse pensamento pode ir para um ramo mais elevado, que é um sentimento que começa a desorganizar toda a pessoa. Isso vai formando uma série de estruturas psíquicas que deixa em algum momento de se tornar só psíquico, só mental, e começa a interferir de um ponto de vista bioquímico que muitas vezes necessita de uma intervenção exclusivamente médica para que você reajuste a produção dos neurotransmissores das sinapses para regular isso. É uma escala que vai interferindo em todos os graus da matéria, desde a parte biológica, psíquica, até a parte social, espiritual e outras esferas também são atingidas. E aí, os medicamentos que nós temos são medicamentos de várias classes, mas de modo geral, são medicamentos que a gente chama ou de tricíclicos, que tem um efeito já na produção e na recaptação de serotonina. Você tem os recaptadores da serotonina e os chamados duais, que são recaptadores de serotonina e noradrenalina. Aí são os chamados antidepressivos, que de uma maneira curiosa agem também nos transtornos de ansiedade, porque a desregulação do neurotransmissor é muito semelhante. Você tem os chamados também ansiolíticos, clonazepam, alprazolam, outros ZANs da vida, diazepam e outros, que agem de uma maneira num neurotransmissor chamado GABAérgico, que vai fazer uma rápida queda de um processo de atividade cerebral e acalma. Mas eles não tratam a doença, eles são só um extintor de incêndio. Em relação aos medicamentos antidepressivos, uma coisa que é muito importante é que se tire essa imagem de que o antidepressivo ou um remédio para ansiedade vai viciar, vai causar dependência.
O que faz isso é álcool, é cigarro, são drogas. Os medicamentos, o que existe é que eles vão agir numa determinada escala do ser. Eles não vão modificar o pensamento. Por isso que esse tripé é muito importante de estar junto. Porque se você não trabalhar a origem daquela alteração, ela tende a se recidivar. E a origem dessa coisa que uma vez que você começa, não pode parar o antidepressivo, é que existe uma metodologia. Você tem um medicamento com um efeito no cérebro, você tem uma maneira de colocá-lo e uma maneira de retirá-lo. Mas são medicamentos que salvam vidas, que melhoram muito a qualidade de vida da população de modo geral, que previnem demência, porque uma depressão, uma ansiedade não tratada durante a vida aumenta o risco de demência quando a pessoa envelhece. São tratamentos extremamente importantes, eficazes e que têm um impacto na qualidade de vida quando eles são bem indicados. Então, não deixe de procurar um médico para discutir essa questão a respeito. Meus amigos, se você acha importante esse vídeo, não deixe de compartilhá-lo. Se você gostou, deixe o seu like, isso me ajuda bastante no canal. Não deixe de se inscrever no canal, clique no sininho para receber as notificações quando tiver novos vídeos. E deixe seu comentário. Você já vivenciou isso? Conhece alguém que vivenciou? Tem alguma pergunta? As perguntas de vocês podem servir como tema do meu próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.